Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendendo com Papelaria Personalizada, um programa onde a gente discute as estratégias para que você possa alcançar sua independência financeira trabalhando de casa com topos de bolos e personalizados. Eu sou Márcia Fontes e no episódio de hoje a gente vai falar sobre recheios para personalizados. Quais os tipos de recheios e sugestões de bombons e balas que você pode usar para oferecer personalizados cheios para as suas clientes, para os seus parceiros, enfim. Então vamos lá. Eu tô aqui com o pessoal no Instagram, qualquer dúvida vocês podem colocar aqui nos comentários, o pessoal aqui no YouTube também, o pessoal no Facebook, só colocar nos comentários que no final da live a gente vai responder todas as dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, o que é? O que são personalizados cheios e o que são personalizados vazios? A gente tem duas formas de oferecer personalizados para as nossas clientes. A primeira delas são os personalizados vazios, ou seja, você vai entregar as caixinhas assim. Normalmente a gente entrega elas desmontadas, elas vão todas dobradinhas, vão bem embaladinhas no saquinho plástico dentro da caixinha, para que a cliente possa chegar na casa dela, ela vai montar essas caixinhas e lá ela vai rechear e colocar os bombons e balas da preferência dela. Então, essa é a primeira modalidade de oferta de personalizados. São os personalizados vazios, que tradicionalmente a gente consegue enviar para qualquer cidade. Você consegue ofertar para as suas clientes da cidade, do bairro, consegue enviar para outras cidades e até mesmo para outros países, né? Então, assim, a gente entrega sempre as caixinhas dobradinhas, embaladas, lacradas também, para que a cliente coloque os doces de preferência dela. Então, essas são as caixas personalizadas. Aqui eu tenho uma caixa cone, né? Então ela vai assim dobradinha para minha cliente. E aí lá ela vai montar, vai colocar o recheio de preferência, o bombom. E lá ela vai conseguir colocar para decorar a mesa da criança, né? Do aniversariante. Então essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade é a gente oferecer os personalizados cheios. O que são os personalizados cheios? São as caixinhas personalizadas, só que você já oferece para a cliente ela com os recheios, que são os bombons, podem ser biscoitos também. Então, você pode oferecer para essa cliente, tá certo? Já todo esse serviço, o personalizado mais o bombom. Então, aqui dentro, quando a cliente for receber, a gente entrega da mesma forma, a caixa embalada, mas aí a caixa já vai montada. Diferentemente do personalizado vazio, que é esse aqui que vai dobradinho, tá vendo? Com volume menor. A caixa personalizada cheia, ela já vai montadinha e aqui dentro a gente já vai colocar os bombons e as balinhas. Então, a cliente basicamente vai receber esse kit de personalizados cheios e aí ela já vai passar para a decoradora ou ela mesma vai decorar a mesa da criança, mesa do aniversariante, tá certo? Então, essas são as duas modalidades. Então, hoje nós vamos falar dos tipos de recheio que a gente pode colocar aqui nas caixas personalizadas. Então, eu trouxe algumas opções para vocês, tá bom? São apenas sugestões. E aí, é claro, você sempre tem que conversar com a sua cliente e verificar os itens que você tem na a sua disponibilidade na sua região. Não adianta você querer usar os mesmos bombons, as mesmas balas que eu, se você não consegue encontrar na sua cidade. Você tem sempre que fazer essa pesquisa, verificar se você consegue encontrar na sua cidade ou se você consegue encontrar pela internet para que chegue para você, tá bom? Então, são apenas sugestões e aí você vai testando. Depende também do orçamento da cliente, se forem personalizados clássicos, se forem personalizados mini luxo ou super luxo, aí o recheio pode variar também. Então, você tem sempre que conversar com a cliente, verificar qual é o tipo de orçamento que ela tem, para que você possa oferecer o melhor produto para ela também, tá bom? Então, vamos lá as opções. Aqui, eu trouxe basicamente os principais bombons que eu utilizo por aqui, né? E chocolate. Bom, chocolate, o primeiro deles é o ouro branco. Esse aqui, eu amo ouro branco, gente. Então, é uma das principais opções e eu sempre oferto desde os personalizados clássicos até os personalizados super luxo. Eu gosto dessa embalagem grandona aqui. Ela tem 1 kg e vem 50 unidades. Por quê? O bombom, ele já vem lacradinho aqui, tá vendo? Eu não tenho contato com ele, então por mais que eu coloque dentro da embalagem, da caixa do personalizado, olha aqui,
Ele já vem lacrado. E aí não tem qualquer risco de contaminação, não tem qualquer risco de eu entrar em contato ou de haver algum tipo de entrada de formiga, de inseto, tá vendo? Então, o ouro branco, ele é muito bom por conta disso. Então, eu compro sempre nessa embalagem grande aqui, tá? E aí, uma primeira dica para você. Na hora que você for oferecer o serviço de personalizados cheios, sempre procure comprar em atacadões, em casas que vendam balas. Geralmente, quando você compra em grande quantidade assim, tá vendo? Sai bem mais em conta. O custo para você vai ser bem menor do que você comprar a unidade ou comprar a caixa pequena do bombom. Por exemplo, um pacote desse de ouro branco aqui em Ananindeua, ali tá custando R$33. Se eu for no supermercado comprar uma única unidade desse bombom, eu vou encontrar R$1. Então, se eu fosse comprar 50 bombons, por exemplo, sairia R$50. E nesse pacote, lá no atacadão, eu consigo comprar por R$33. Eu já economizo por aí, tá bom? E aí, a gente tem um outro chocolate também que eu amo. Opa! Que é este bem aqui. É o Sonho de Valsa. Ele também é similar ao ouro branco, também vem com 50 unidades. E aí, assim como o ouro branco, ambos são da Lacta, né? Isso mesmo, ambos são da Lacta. E assim como o ouro branco, ele também vem aqui vedado, tá vendo? Nessa embalagem individual, vem lacradinha. E aí, a gente consegue oferecer um produto de qualidade para nossa cliente, tá vendo? Garantindo sempre a higiene e qualidade para ela. Então, essa é a primeira opção de bombom de chocolate, tá certo? E aí tem as outras variações que você pode colocar. Você pode incluir choquito, você pode incluir prestígio, esqueci o nome. Pode incluir prestígio, você pode incluir diamante negro. E aí você pode conversar com a cliente para verificar as preferências dela também, né? Tem o sonho de valsa, não. Tem o bombom garoto, enfim. Tem outros tipos de chocolate que você pode estar incluindo para rechear os seus personalizados, tá bom? E aí, claro, lembrando sempre de qual tipo de kit você tá trabalhando. Se vai ser um kit luxo, um kit mini luxo ou um kit clássico de personalizados. Agora vamos para as balas. Tem duas balinhas principais que eu sempre gosto muito. Não é só preferência minha. Criança ama, as crianças amam. São essas balinhas aqui de caramelo. Tá vendo? Deixa eu abrir e mostrar pra vocês. Essa balinha aqui de caramelo. Olha aqui, ela já vem toda lacradinha também, toda vedada. Tem umas que são de 2 sabores também, de coco com coco queimado. Então, a gente consegue oferecer para o cliente também. Criança ama essa opção de bombom. E a gente também tem as balinhas de iogurte, gente. Eu amo essas balinhas. Eu acho que não tem quem não goste desse tipo de balinha de iogurte, né? Então, essa é uma opção muito boa que você pode colocar desde os personalizados clássicos até os personalizados super luxo também. E aí eu comprei também aqui sempre em caixa, tá vendo? Apesar de você fazer um investimento um pouco maior em insumo e material, porque você vai estar comprando em caixa, mas aí você consegue baixar o custo, de produção do seu kit de personalizado. Ah, Márcia, mas vai sobrar muito bombom, o que é que eu vou fazer com esse restante de bombom? E aí você vai ter que se empenhar para que você consiga vender logo os demais kits já com os bombons, né? Com os recheios. Ah, mas eu não vou conseguir vender mais de um kit. Não, você consegue sim. Tendo as estratégias certas de venda, tendo as estratégias certas de posicionamento, você consegue vender até mais de uma caixa aqui de uma vez. Então, sai rápido como água. Então, essa é uma outra excelente opção, que são os bombons de iogurte. E aí, tem uma outra opção também, criançada ama, que são aqueles crocantes. Aqui a gente chama de pé de moleque também, né? Então aqui a gente compra o balde com 50 unidades, por exemplo. E aí ele também vem lacradinho. É muito importante a gente olhar para ver se o produto tá lacrado ou não, para que a gente não tenha contato e ofereça para mãe, para cliente, produtos lacrados e com qualidade, tá vendo? E aqui é mais uma opção, as crianças amam também. E aí você vai verificar se você consegue encontrar nos atacadões, no supermercados comuns, pelo menos aqui
é muito caro, então é mais vantagem a gente comprar sempre no atacadão, comprar em maior quantidade e aí reduz o custo, tá bom? E aí tem as balinhas também sortidas, né? Você pode comprar balinha do coração, pode comprar essas outras aqui, tá vendo? E aí vai depender do que você consegue encontrar na sua cidade, da preferência e do gosto da cliente também. Essas aqui, elas têm um recheio de caramelo também, tá vendo? E aí elas são super úteis, elas dão muito volume também aos personalizados. E aí tem mais uma outra opção aqui, que eu acho que todo mundo ama, gente. Jujuba. Olha aqui. A gente comprar caixinhas de jujuba para colocar nos personalizados também. Então a jujuba é uma excelente opção. Deixa eu abrir aqui para você ver. Porque ela também vem lacrada. Essa aqui é a embalagem mais longa, né? Mas a gente tem aquela outra embalagem, eu não encontrei aqui. Mas a gente tem aquela outra embalagem menorzinha também no pacotinho lacrado. Então é uma excelente opção para você colocar nos personalizados. E aí, claro, dependendo do tipo de pacote de jujuba que você encontrar, você pode colocar na caixa milk, na caixa cone, na caixa bala, enfim. E aí a gente tem a outra opção também, né? Você pode encontrar pirulitos diversos. Esse aqui é temático, né? De vampirinho. Ou então você pode encontrar outros tipos de bombons. Deixa eu mostrar pra você. Como esse aqui, por exemplo. Que é, eu comprei esse balde de pirulito, né? Vem 80 unidades nele. E olha que legal, não é só pirulito. Ele é um pirulito. Na minha época a gente chamava ele de pirocóptero. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não sei se é da época de vocês, se vocês brincaram com isso. Mas vem um pirulitinho e já vem o brinde, que é essa hélice. E aí a criança vai colocar aqui a hélice, né? Depois que ela terminar de chupar o pirulito. E aí ela vai girar, esse pirulito vai embora. Então, já é uma lembrancinha também, né? Porque é um brinquedinho junto com o doce, né? Então, uma excelente opção também. E aí você pode procurar outros tipos de bombons também, né? Eu não tenho aqui, mas eu listei alguns para vocês, né? Como, por exemplo, a gente pode colocar bolachinhas recheadas, né? Pequenas. Você pode colocar pirulito push pop, que é aquele pirulito que você coloca o dedinho, o pirulito sobe. Tem outros tipos de pirulitos coloridos também. Vale ressaltar que a gente tem que ter cuidado ao trabalhar com pirulito. Por quê, Márcia? Porque se for festa de criança pequena, que tenha convidados com menos de 1 ano, por exemplo, ou se é aniversariante ou aniversariante tiver menos de 1 ano, a gente tem que ter cuidado com esses pirulitos aqui. Por quê? Você tem que procurar uma marca que garanta que esse cabinho aqui não vá sair, não vá soltar do pirulito para que a criança não se engasgue. Então tome muito cuidado ao trabalhar com pirulito. Geralmente quando a festa é para crianças pequenas, a gente evita trabalhar com pirulito. Aí você conversa com a mãe, deixe claro, né, que você trabalha com uma marca de qualidade, mas que os pais têm que estar atentos também ao consumo de pirulitos. Assim como chiclete também, tá bom? Então, deixa eu passar aqui para outro. Isso, já mostrei aqui a jujuba para vocês. E tem muitas opções, gente. Muitas opções mesmo. Ah, sim. Tem mais essa daqui, que a gente trabalha principalmente... Deixa eu só arrumar aqui. Quando a gente vai trabalhar com tubete, tá vendo? Para rechear tubete. Ou as latinhas mint, né? A gente tem essas latinhas acrílicas. Você pode usar... Aqui eu tenho essa marca hoje, a Choco Candy, que são esses confetezinhos de chocolate. Mas se for, por exemplo, uma festa de luxo supremo, aí você já pode oferecer um M&M, que é um chocolate diferenciado para cliente, né? Ou mesmo até aqueles chocolates que são confetezinhos, né? Que a gente coloca em doces, em brigadeiros. Você pode rechear aqui o tubete ou... a latinha mint, a caixa acrílica, tá vendo? Então, essas são outras opções para que você possa colocar também nesse tipo de personalizado. Tubete, caixa acrílica, latinha mint. Tem até também outras balas, na verdade, que são bem divertidas, que são umas que parecem ovinhos, tem de melancia, tem de frutinha, enfim. Você pode usar também
doces que sejam temáticos, né? Tem aquelas melanciazinhas, se for, por exemplo, uma festa tropical, se for a festa da Magali. Então aproveite para usar também as cores dos doces para fazer a composição dos personalizados, tá certo? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com o meu áudio. Só confirmar com vocês, qualquer dúvida é só postar aqui nos comentários, tá bom? Pessoal do Instagram, aqui o pessoal do YouTube, pessoal do Facebook também, tudo certo? Tá, então vamos lá. Tá, aqui eu já mostrei algumas opções de recheios para personalizados, né? Lembrando que você pode procurar e verificar quais são as melhores opções para você encontrar aí na sua cidade. Tem também, por exemplo, para os personalizados de luxo, você pode comprar Kit Kat. Então, às vezes, nem vale a pena comprar tanto na sua cidade, mas, por exemplo, às vezes tem promoções lá nas lojas americanas, no site. 10, 20 Kit Kats em promoção. Aí você pode comprar pela internet mesmo. Ou até mesmo se você for na loja, por exemplo. Então sempre aproveite essas promoções para que você pague o menor valor possível, tá bom? Nos personalizados não, nos bombons. E aí o que é importante a gente ressaltar? Esse serviço de você oferecer os personalizados cheios, ele vai além de você entregar apenas a papelaria personalizada. Então, esse serviço aqui, você acordou com a mãe de fazer os personalizados, esse é um serviço. Ela está te contratando para que você faça a papelaria personalizada para a festa do filho dela, da filha dela, enfim. Então, esse aqui é um serviço, são os personalizados vazios, onde você está criando a arte da papelaria personalizada, está fazendo os adornos e vai entregar esse produto para ela. E a gente tem esse outro serviço que é você entregar os personalizados cheios. Ou seja, você fez a parte de papelaria e aí você também vai estar oferecendo esse serviço extra para sua cliente, que é estar oferecendo esses personalizados já montados e já com recheio. Ou seja, ela só vai pegar essa caixinha e vai colocar direto na mesa do aniversário, da comemoração. Então, é importante ressaltar que você inclua na sua precificação tanto o frete, ou seja, o que você gastou para comprar esses bombons. Então você teve seu deslocamento, você saiu da sua casa e você foi comprar lá esse pacote de bombons. Então você teve, por exemplo, você pagou a sua condução, pagou o ônibus, ida, volta, você gastou gasolina. Então você tem que incluir esse valor no seu processo de precificação. Normalmente a gente não sai para comprar somente, por exemplo, eu vou sair somente para comprar uma caixinha de jujubas. Pode até acontecer, tipo, na última das hipóteses, poxa, acabou minha jujuba, vou ter que ir lá no supermercado fazer só essa compra. Realmente tem situações que a gente tem que sair para comprar uma única coisa. Mas quando você for fazer as suas compras de doces para os personalizados, faça um planejamento para que você não tenha que dar várias voltas, tá indo e voltando no supermercado, no atacadão, porque o seu tempo é um dos principais ativos do seu negócio, porque o tempo que você está gastando de deslocamento da sua casa até para o supermercado, você poderia estar investindo esse tempo na sua capacitação, está investindo tempo em atendimento, está investindo tempo fazendo outras encomendas. Então o seu tempo é dinheiro sim, você tem que se preocupar sempre com o seu tempo, tá bom? E incluí-lo já como forma de serviço nessa opção de entregar os personalizados cheios, né? Então você tem que incluir o valor do frete, sim. Márcia, mas eu não fui lá, eu paguei um mototáxi, ele foi lá, eu paguei R$10 pro mototáxi comprar a caixa de bombom pra mim. Então você tem que incluir esses R$10 de frete junto com o valor dos bombons, né? Então, por exemplo, aqui, para esse saco de ouro branco, eu paguei R$33 e gastei, por exemplo, R$12 para ir e voltar de Uber, né? Então, o preço final que eu vou ter que colocar lá na minha precificação vai ser os R$13. Os R$13 não, os R$33 do ouro branco mais os R$12. Ou seja, no total eu gastei R$45 para ir lá comprar esse pacote de bombom e voltar. E aí no final vem 50 unidades, né? Deixa eu até confirmar aqui. Vem 50 unidades. Então, por exemplo, para esse pacote de ouro branco aqui, cada unidade desse bombom, eu vou pegar 45 e dividir por 50. Cada bombom desse já com frete vai custar para mim 90 centavos, tá bom? Então, você não vai passar somente o preço de custo. Você vai cobrar o valor do frete
E você também pode adicionar uma taxa de serviço. Por exemplo, normalmente a gente vai entregar o personalizado, né? Você já entrega ele ali embaladinho, né? Lacradinho, vai nas embalagens, nas sacolinhas e vai entregar para cliente. E aí você pode cobrar uma taxa de serviço, por exemplo. Márcia, eu vou gastar, por exemplo, para encher todo esse kit de personalizados, eu vou gastar 1 hora. Um kit com 30 personalizados, por exemplo. E a minha hora, ela custa R$30, por exemplo. Então, você vai cobrar mais R$30. Você vai ter que colocar isso na sua precificação, diluir esses R$30 que você vai gastar para encher essas caixas personalizadas, tá certo? Então, sempre lembre disso. É um serviço a mais que você está oferecendo, é um diferencial. E aí, você tem que cobrar por isso, tá bom? Porque senão você vai estar pagando para trabalhar. Porque já pensou? Você parou de fazer a sua encomenda, você foi lá no supermercado, você comprou o bombom, voltou, e aí teve que pagar Uber, teve que pagar condução, você gastou tempo, e aí agora você vai ter que voltar para sua produção, vai ter que ir enchendo as caixinhas personalizadas, e aí você não está cobrando por isso, então você está pagando para trabalhar. E não é isso que a gente quer ser justas, vamos ser justas, tanto com você quanto com a sua cliente. Então você tem que cobrar sim, pelo valor de frete, pela taxa de serviço que você vai estar enchendo, mas claro, você não vai falar isso para cliente, eu vou cobrar de você uma taxa de serviço. Não precisa você falar isso. Você pode oferecer, por exemplo, olha, essa caixinha aqui personalizada vazia, ela custa R$6. Mas eu também tenho o kit dela já cheio, com bombom. Então, essa mesma caixinha personalizada, já cheia com, por exemplo, com um bombom ouro branco, um pirulito e uma jujuba, ela vai custar R$9. E ela já vai chegar prontinha para você somente arrumar a mesa do aniversariante da aniversariante. Então, essa cliente vai dizer, opa, eu vou ter menos um trabalho. Então, ela sabe que você vai estar fazendo um serviço a mais. Então, sempre mostre valor. Assim como você tem que mostrar o valor das suas caixinhas personalizadas, também mostre o valor das caixinhas personalizadas cheias. E aí, essa cliente vai ver, é uma comodidade, é uma praticidade. Assim como, por exemplo, você vai no supermercado hoje em dia, já vendem aquelas saladinhas prontas, já cortadinhas. E o preço da salada cortada é mais caro do que você comprar somente o legume, do que você comprar o tomate. Então, por exemplo, o preço do morango cortado é mais caro do que do morango in natura. Por que isso acontece? Porque tem esse processo de praticidade, comodidade. Alguém foi lá, teve que cortar, teve que embalar e tá te entregando pronto e você vai só ali consumir, né? Então, a mesma coisa quando a gente pede um delivery, né? Eu não quero fazer comida hoje. Então, você tá contratando aquele serviço que a pessoa cozinhou, alguém cozinhou, tá lhe entregando ali aquela refeição e agora você tá recebendo na sua casa. A mesma coisa é esse processo de entregar as caixas personalizadas já cheias de bombons. Então, é um serviço extra. E aí, assim como você tem que mostrar o valor das caixas personalizadas, mostre o valor também do seu serviço de caixas cheias, tá bom? E agora eu vou apresentar para vocês 3 vantagens e 3 desvantagens da gente trabalhar com os personalizados cheios. Eu fiz aqui as minhas anotações e a primeira vantagem qual é? Quando a gente trabalha com os personalizados cheios, então, por exemplo, quando a cliente já vê uma caixinha dessa aqui, que já vai prontinha para ela, vai montada, já vai com um bombom, e aí ela vai ver, nossa, que linda, olha que a caixinha já tá pronta, já tá com bombom, o único trabalho que eu vou ter, vou ter que pedir para alguém, ou então eu mesma como mãe, se for a festa em casa, vou pegar aquela caixinha e já vou posicionar ali na mesa. Não vou ter mais nenhum trabalho. Então, ela te contratou para fazer a papelaria personalizada e já para encher essas caixinhas também. Então, a primeira vantagem é que, além de ver a papelaria personalizada como um produto de valor, um produto personalizado, feito exclusivamente para ela, você vai conseguir aumentar o seu ticket médio. Ou seja, se eu vendia, por exemplo, essa caixinha cone aqui vazia por R$6, a mesma caixinha cone aqui cheia de bombons, eu posso vender ela, por exemplo, por R$9, contando, claro, quanto eu gastei com os bombons, com as balinhas. Então, eu até fiz algumas anotações aqui, por exemplo. Para mim, uma caixinha dessa aqui, por exemplo, a gente pode vender ela a partir de R$6. Ela tá uma caixinha simples, tá bom, pessoal? Não tem nome, não tem nada, mas normalmente a gente coloca a tag com o nome da criança, o personagem, enfim. É só a fim de exemplificação para vocês. Então, uma caixinha dessa aqui a partir de R$6, a caixinha vazia. E aí, você oferecer a mesma caixinha, deixa eu até colocar aqui nela,
com um ouro branco, por exemplo, que foi aquele que a gente comprou, que saiu 90 centavos pra gente, mais uma jujuba, o ouro branco e aquele pirulito, que é o pirocóptero, né, que gira. Então, essa mesma caixinha aqui, se a gente for fazer as contas, deixa eu colocar aqui na minha colinha, foi 90 centavos do ouro branco, um pirulito desse sai 12 centavos, e a jujuba, ela sai para mim 54 centavos, já contando o preço do frete e a minha taxa de serviço, tá bom? Então, em recheio, em bombons, aqui a gente tem R$1,56, que foi o que eu gastei aqui. Então, eu posso vender, por exemplo, R$1,56, né? Vou somar com os R$6 da minha caixinha, deu R$7,56. Então, para eu aplicar um lucro mínimo, ou quase nem aplicar lucro, eu posso vender essa caixinha a partir de R$7,60. Mas aí, como a gente tem um alto valor agregado, porque a mãe tá vendo o diferencial, ela tá vendo que ela não vai ter trabalho nenhum, você pode vender essa caixinha a partir de R$8, R$9. Então, olha só como você conseguiu aumentar o seu ticket médio. Eu parti de uma caixa de R$6, uma caixa vazia, uma caixa dessa aqui vazia, agora eu tô vendendo a mesma caixinha só porque ela está com os bombons, porque eu coloquei os bombons, eu consigo vender a caixinha por R$9, por exemplo. Ah, Márcia, mas não vão pagar R$9 nessa caixinha. Vão pagar sim, sabe por quê? Você não vai colocar qualquer bombom. Assim como você não quer qualquer coisa para você, você também não vai colocar qualquer coisa para o cliente. Então, por exemplo, se você vai ter que mostrar, assim como você detalha, olha, a minha caixinha aqui ela é feita com papel fotográfico, a qualidade em alta em alta qualidade, em alta impressão, em alta qualidade. Então você vai exemplificar e vai detalhar todo esse produto para o seu cliente. Você também vai ter que detalhar esse recheio. Olha, eu trabalho com bombom ouro branco, com jujuba, com pirulito tal, e aí ela vai começar a ver valor no seu produto, tá certo? Nos recheios, e aí ela vai sim pagar esses R$9, por exemplo, no mínimo, para conseguir comprar uma caixinha dessa aqui já recheada. Então, eu trouxe um outro exemplo aqui pra gente. A mesma coisa, né? Por exemplo, quando a gente for trabalhar com tubete, com confete, M&M, então você vai calcular pelo valorzinho do pacotinho do M&M, quantos pacotinhos eu encho uma caixinha mint dessa, uma caixinha acrílica, ou um tubete. E aí, se você comprar num pacote grande, como esse aqui, a gente tem que ver mais ou menos quantos gramas. Então, se você puder ter uma balança para ver quantos gramas enche um tubete desse. Esse tubete, se eu não me engano, são 45 gramas, que é um tubete de 13 centímetros. Deixa eu até confirmar aqui, que eu acho que são 13 centímetros. Então, por exemplo, ele tem aproximadamente de 13 centímetros, é mais ou menos isso. Então, dependendo do tamanho do tubete, aí é só você dividir depois, né? A quantidade de confete que você comprou pela quantidade de tubetes que você vai encher, tá bom? Então, assim você consegue calcular o valor desses doces nas caixas personalizadas. Então, eu trouxe esse exemplo aqui dessa caixinha Milk. Olha que lindinha aqui. Ela é uma caixinha mini luxo, né? Então percebam que a gente não tem ainda tantos adornos, né? A gente tem somente a parte dos pompons, o laço de cetim, aí tem esse canudo aqui de papel, mas a gente não, aí tem esse visor também que dá esse diferencial para ela, né? Ela não é uma caixa Milk tradicional, então ela tem esse visor em acetato e aí lá dentro a gente tem essa visão dos doces, tá vendo? E aqui então a gente tem essa caixinha, né? Uma caixinha dessa, normalmente, você consegue vendê-la vazia a partir de R$9, por exemplo. Então, ela com os doces, com os bombons, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu consegui colocar dentro dela. E pegar a minha colinha também, que foi quanto eu gastei com cada um desses bombons. Aqui, por exemplo, ó, tá aqui a caixinha Milk. Aí eu coloquei aqui dentro, ó, um sonho de valsa, um pé de moleque, um ouro branco, e aí eu tenho 3 balinhas daquela, tá vendo, de caramelo? 3 balinhas daquela aqui. Então,
Vamos fazer a nossa continha rapidinho para ver quanto a gente gastou de recheio. O ouro branco e o sonho de valsa, eles custam o mesmo valor, que é 90 centavos. Uma balinha dessa de caramelo, ela custou em média 10 centavos para mim. Então foram 30 centavos. E o pé de moleque eu gastei nele 26 centavos. Então no total, com esse recheio aqui, eu gastei 2,36. Então, por exemplo, eu vendo essa caixa vazia aqui, tá vendo? A partir de R$9. A caixa vazia com visor, com esse adorno. Então, R$9 mais 2,36 de bombom. Então, 11,36. Então, você vai vender pelo mínimo R$12 uma caixinha Milk dessa cheia. E aí, você consegue tranquilamente vender uma caixinha dessa aqui cheia a partir de R$14, R$15. Mas tudo isso, Márcia, tudo isso, porque como eu falei para você, você vai mostrar o valor da sua caixinha para cliente, ela vai verificar que você está oferecendo um serviço diferenciado para ela e também são produtos de qualidade, porque você não está entregando qualquer bombom. Você está entregando sonho de valsa, você está entregando o pé de moleque, tá vendo aqui? E olha que lindo. Então, ela vai ver valor no seu produto. E aí, como eu mencionei para você, você pode verificar com a mãe, mas a criança, ela só gosta desse tipo de chocolate, então você pode colocar batom, você pode colocar diamante negro, você pode colocar choquito, prestígio, enfim. O único chocolate que eu não aconselho você a comprar, eu não aconselho, na verdade, você trabalhar com ele, apesar de ser muita gente gosta dele, né? Nós somos brasileiros e a maioria das pessoas, quem nunca comeu? O chocolate que eu não gosto de trabalhar é com bis. Por que eu não trabalho com bis? O bis, eu não sei se você já percebeu, mas normalmente quando você vai abrir o bis, ele tá ali com chocolate derretido. Você meleca toda a mão. Então, na hora que você vai pegar, ele tá ali derretido. Principalmente pra mim, pra gente que mora aqui no norte, é muito quente, então o bis, eu não trabalho com ele de jeito nenhum. Então, a mãe, mas eu quero bis. Você pode incluir bis? Eu converso com ela, digo, olha, infelizmente eu não coloco bis. Por que eu não coloco? Porque ele vai derreter dentro da caixinha na hora que o cliente, né, na verdade, na hora que os convidados, as outras crianças, as outras mães forem provar ou receberem esse personalizado aqui como uma lembrancinha, elas vão pegar aquele chocolate, o chocolate está derretido, está todo melecado. E aí elas vão olhar e vão dizer, mas esse chocolate está derretido, quem foi que fez isso? Olha, foi a Márcia que fez. Então, é o meu nome. Então, eu sempre deixo isso claro para os clientes. Eu não trabalho com bis, porque é um chocolate que derrete. É um chocolate muito bom quando ele está na geladeira. Mas, quando a gente coloca ele em temperatura ambiente, principalmente para quem mora no norte, ele derrete completamente. Aí fica toda aquela melequeira, e a criança vai pegar, se suja, já suja as outras coisas. Então, eu não trabalho e aconselho você também. Claro, é tudo uma questão de preferência. Márcia, o que mais sai aqui só é porta-bis. Então, você continua trabalhando com ele, mas sempre procure evoluir, sempre procure melhorar a sua experiência, porque lembra que você não é uma vendedora e nem montadora de caixinhas. Você não vende caixinhas personalizadas. Você não só faz caixinhas personalizadas. Você não monta só caixinhas personalizadas. Você realiza sonhos. Você transforma papel em sonhos. Você transforma papel em arte. Então, você tem que passar essa experiência. Por exemplo, se a gente for ver a Starbucks, né? Eles não vendem café, eles vendem aquela experiência. Você vai lá, você compra aquele café, vem escrito o seu nome, né? Então é uma experiência. Então a Coca-Cola, quando você toma uma Coca-Cola, é aquela experiência de compra também. A Apple, você não vai lá e compra só um iPhone, não. Você tem toda a experiência. O MacBook também. Então a gente está vendendo experiência e a gente está lidando com sonhos de pessoas. E eu tenho certeza que, assim como eu sou mãe, se eu fosse contratar alguém para fazer os personalizados do meu filho, eu quero ter a melhor festa para ele, os melhores produtos e também o melhor chocolate, os melhores recheios ali dentro. Então, assim como eu quero o melhor para mim, eu também quero o melhor para as minhas clientes, tá? Então, sempre procure evoluir nisso, tá bom?
Então, voltando para as nossas vantagens e desvantagens da gente trabalhar com os personalizados cheios, né? O primeiro a gente já falou que foi conseguir aumentar o ticket médio, né? Então, a gente consegue vender uma caixinha que era R$6, a gente consegue vender por a partir de R$9, né? E aí o cliente consegue ver esse alto valor agregado. Então, dificilmente a cliente vai começar a chorar, vai começar a pedir desconto, porque ela tá vendo valor no seu produto. Ela tá vendo, poxa, que trabalho lindo, e já vem todo cheio, não vou ter trabalho nenhum, preocupação nenhuma, só vou colocar lá na mesa do meu filho. Então ela começa a ver esse alto valor agregado, porque você está ajudando, você está resolvendo um problema dela. Porque ela manda fazer a papelaria personalizada, mas aí chegar na casa dela, ela vai ter que montar as caixinhas, vai ter que colocar o recheio, né? E aí depois ainda vai ter que arrumar lá na mesa da criança. E assim não. O único trabalho que ela tem é desembalar e colocar na mesa da criança. Então você está resolvendo e ajudando a cliente a resolver um problema dela, né? Que seria esse processo de encher as caixas com recheio, com os bombons. E aí, consequentemente, a gente consegue ter a nossa terceira vantagem, que a gente consegue ter um maior lucro. Porque a cliente vê que é um produto de qualidade, com alto valor agregado, e aí você consegue aumentar a sua margem de lucro também. Como é um serviço personalizado, né? Você trabalhando com a papelaria personalizada, mais um serviço de comodidade e praticidade, que é encher a caixinha personalizada com recheio, então você pode aumentar assim o seu lucro, porque aí você está solucionando e ajudando essa cliente. Então essa é a nossa terceira vantagem de trabalhar com os personalizados cheios. Você tem um lucro muito, muito maior. É igual agora para Páscoa, por exemplo. Deixa eu até tomar uma água. Para Páscoa, se você for vender somente a caixinha para ovo de Páscoa ou a caixinha para doces, você vai conseguir vender essa caixinha. Mas se você incluir doces, se você incluir bombons nessa caixinha, você consegue aumentar o seu lucro. Então você vai faturar muito mais e ter uma margem muito maior por trabalhar com essas caixas personalizadas já cheias, tá certo? E aí agora vamos para as desvantagens de trabalhar com as caixas cheias, né? Caixas personalizadas já cheias de bombons. Márcia, quais são as desvantagens? Então, essa caixa, ela vai montada, né? Uma dica antes da gente falar das desvantagens. Sempre quando você for vender a caixa já montada, já cheia, na verdade, já montada é ótimo, já cheia, lembre-se sempre de dar um ponto de cola no fundo dela, porque como tem um peso do bombom, esse bombom ele vai ficar forçando e a gente não quer isso. Já pensou? Na hora que a criança pegar aqui, vai cair todo o bombom na mão dela, a gente não quer isso. Então, principalmente para as caixas que levam mais peso, mais bombons pesados, sempre dá um ponto de cola. E se você for vender as caixas personalizadas vazias, lembra de colocar lá no recadinho para a mãe, para ela dar um pontinho de cola no fundo para reforçar esse fechamento, tá bom? Então vamos lá para as 3 desvantagens de trabalhar com os personalizados cheios. O primeiro dele, a primeira desvantagem, como a gente trabalha com a caixa, ela já vai assim toda montadinha, ela ocupa um volume maior de espaço, certo? Então, ao invés de eu entregar a caixinha assim, ó, toda compacta, onde eu consigo colocar 10, 15 caixinhas dessa numa única embalagem, consigo mandar 40 caixinhas numa caixa de papelão, eu vou conseguir mandar poucas caixinhas montadas por conta do volume, porque elas já vão montadinhas assim. E aí eu tenho que tomar esse cuidado, porque elas não podem amassar, tanto na lateral quanto em altura também. Esse adorno não pode chegar caído para a mãe, tá bom? Tem que ter esse cuidado. Então, agora eu vou ter que ter uma caixa que comporte tanto a largura quanto o comprimento e agora a altura também. Porque essa tag aqui, ela não pode chegar amassadinha para a mãe. Às vezes, dependendo da forma que você trabalhar, você pode até falar para cliente. Você pode até mandar, por exemplo, mandar esse lacinho aqui desmontado e ela só passa uma colinha lá. Mas aqui, como a gente está falando já de entregar o produto pronto e cheio, então ela já tem que ir desse jeito para a mãe ter essa praticidade, somente colocar na mesa, tá certo? Então, essa é a primeira desvantagem. É a forma de embalagem, que a gente vai ocupar um volume muito maior, consequentemente, o transporte é muito mais difícil.
Ou seja, se a gente tem um transporte mais difícil, aí você tem que garantir que essas caixinhas cheguem para a mãe assim, cheguem para a cliente assim. E a gente tem duas formas. Ou você faz o delivery para ela, e aí você tem que garantir que seja um serviço de qualidade, que não amasse essa caixinha. Porque a gente tem agora alimento aqui dentro, tem bombom. E também você vai ter que garantir para ela... quando ela venha buscar também tem que deixar claro, olha, você vai precisar levar dessa forma no carro, tudo mais, então ela tem que ter essa ciência também. Então essa é a primeira desvantagem, né? A hora do transporte é muito mais difícil de transportar uma caixinha cheia do que uma caixinha vazia. E aí, consequentemente, a gente fica impossibilitado de vender uma caixinha cheia para outros estados. Por quê? Como o volume da caixa é muito maior, o frete que você vai pagar para mandar essa caixinha cheia para outro estado vai ficar um valor absurdo e aí nem vai compensar. Porque, como a gente está falando de correios, de transportadoras, eles não têm o mesmo cuidado. Eles vão pegar a sua caixa e vão jogar para lá, vão jogar para cá e vai balançar tudo. Esse chocolate que está aqui dentro ele não vai estar armazenado da forma correta. Aí vai acabar acontecendo acidentes, ele pode derreter, pode vazar, enfim. Então, a segunda desvantagem, a gente consegue fazer somente a venda de personalizados cheios para vendas locais, para o seu bairro ou para a sua cidade, ou no máximo ali a regiões próximas que você consegue garantir a entrega desses personalizados cheios, né? A não ser que, por exemplo, mas ela mora lá do outro lado do estado, essa cliente. Mas ela vem buscar. Aí é a responsabilidade dela levar esses personalizados cheios para lá, mas aí você tem que garantir e deixar claro para ela, né, que não pode ficar exposto ao sol, que você tem que guardar em temperatura ambiente, não pode ficar também ali com uma temperatura muito alta, se for dentro do carro, por exemplo. Então, geralmente a gente só consegue fazer a venda local dos personalizados cheios. E aí a gente vai chegar num outro ponto crucial, né? A gente falou da compra, né, dos recheios aqui do ouro branco. Então, você tem sempre que tomar cuidado com a validade dos produtos. Nunca, em hipótese alguma, deixa eu até procurar aqui nessa embalagem, compre um produto que esteja próximo da expiração do prazo de validade. Nunca faça isso. Por quê? Às vezes a mãe pode adiar a festa, às vezes a mãe pode guardar aquele bombom por mais tempo, então até as convidadas dela vai guardar por mais tempo. E aí na hora que ela for ver, olha aqui esse bombom, tá vendo? Já passou da validade. Meu filho passou mal, a culpa foi daquela festa. Quem foi? Aí vai lá no fundinho da caixa, quem foi que fez? Foi a Márcia que fez esse personalizado, foi ela que vendeu esse personalizado com esse bombom fora da validade. Tá vendo? Sua empresa pode acabar por isso, seu negócio pode acabar por isso, o seu nome, porque você pegou um produto próximo da data de validade, mas Márcia estava muito barato. Não caia nessa trap, não caia nessa cilada de comprar produtos próximos da validade. A gente está trabalhando, como eu já falei, com sonhos, com clientes, com crianças, com outras pessoas, e assim como a gente não quer pra gente, não faça para as outras pessoas. Então sempre veja, na hora de comprar lá o produto, comprar o bombom, comprar a bala, veja a data de validade. Então, olha, tá aqui a data de validade. Então, ó, só vai vencer lá para setembro de 2022. Então, com isso, você consegue garantir a qualidade do seu produto. Porque agora você não está vendendo somente a caixinha vazia. Você está vendendo a caixinha recheada, cheia de bombons. E você, como está vendendo, como está oferecendo esse serviço, você tem que garantir que este bombom ele esteja dentro da validade. Assim como, por exemplo, se você fizer parcerias com doceiras, com confeiteiras, para vender a sua caixa de ovo de Páscoa, já com ovo de Páscoa, já com doce, já com trufas, você tem que garantir que esse doce ele seja de qualidade. Então, nunca ofereça um doce, qualquer tipo de alimento que você for vender junto com as suas embalagens, nunca ofereça um alimento que você nunca provou, que você nunca testou. Eu, por exemplo, qualquer parceria que eu fiz para vender as minhas caixas personalizadas, junto com bolo, junto com doces, junto com ovos de chocolate, com trufas, enfim, eu sempre testei primeiro, sempre provei, vi se era de qualidade, vi se a procedência era boa. Então eu só ofereci produtos
junto com as minhas caixas personalizadas, que eu realmente confiava, que eu consumia. Porque depois, se a cliente passar mal, se acontecer algum tipo de problema, é o seu nome que está indo aqui. Porque é você que está oferecendo esse produto. Então, tome muito cuidado com isso. Então, prazo de validade, você tem que tomar cuidado com isso. E já puxando para o outro lado também, né, já puxando esse gancho, assim como a gente tem o prazo de validade, a gente também tem que ter a garantia de procedência. O que é essa garantia de procedência? Por exemplo, eu comprei essa embalagem aqui, esse pacote de ouro branco, lá no atacadão que eu conheço. No atacadão que eu confio. Eu sei que eles têm um bom processo de estocagem, eu sei que é um ambiente limpo, eu sei que eles não têm problemas com insetos, com ratos, enfim. Ou seja, eu conheço a procedência desse produto. Aí você vai lá, sei lá, num comércio local, algum outro local no centro da sua cidade, olha, estão vendendo esse pacote de ouro branco por R$15. Meu Deus, eu vou comprar. Aí você não toma cuidado, você não verifica o prazo de validade e você nunca você nunca entrou naquele lugar, você não conhece. Aí chega lá, depois você vai descobrir que aquele local estava infestado de ratos, de barata. E aí quando a cliente foi abrir, aquele bombom estava ruído. Então sempre só compre bombons, balas em locais que você conhece, seja por lojas na internet ou seja em lojas de supermercados locais, tá bom? É a garantia de procedência. Então, por exemplo, falando aqui da nossa, quando a gente manda aqui a caixinha personalizada com a nossa logo e contato. Isso aqui não é só para marketing. Isso aqui não é só para as outras pessoas olharem assim, olha, foi a Márcia que fez. Vou contratar a Márcia para fazer os meus personalizados, o meu topo de bolo. Não. Isso aqui tem a garantia de procedência. O que é garantia de procedência? Quer dizer que eu estou colocando o meu nome, a minha marca e eu garanto a qualidade tanto das embalagens personalizadas, quanto eu garanto a qualidade dos alimentos aqui de dentro. Então, você tem que verificar a validade, tem que ter a garantia de procedência desses bombons, dessas balas. Você tem que conhecer os locais onde você está comprando, não é simplesmente sair comprando aleatoriamente só porque um produto está em promoção. Então, quem nunca foi no supermercado encontrou algum produto ali pela metade do valor, um produto que normalmente... Outro dia a gente foi num supermercado e tinha uma marca de maionese, por exemplo, que a gente sempre compra. E ela estava por menos da metade do valor. E a gente viu, olha, tá em promoção, na hora a gente estranhou. E quando a gente foi ver, a maionese iria vencer no outro dia. Então, já pensou se eu compro um potão de maionese? Então, é isso que você tem que fazer também para os seus personalizados. Você tem que ter a garantia da validade e da procedência também. Tanto para os bombons, tá bom? Assim como a gente tem cuidado ao escolher nosso fornecedor de papel, de tinta, dos adornos, a gente também tem que ter cuidado ao escolher os nossos fornecedores de bombons, de pirulitos, de chocolates, enfim, tá bom? Então, assim, eu apresentei para vocês as opções de recheio, são algumas sugestões que você pode estar usando nos seus personalizados, desde personalizados clássicos até personalizados de luxo. Então, sempre lembre, na hora de fazer a precificação, de oferecer esse serviço de personalizados cheios, lembre de calcular o valor da caixinha que você já iria cobrar normalmente. Calcule o valor dos chocolates, das balinhas que você está comprando. Some o valor do frete. Verifique a sua taxa de serviço para encher essas caixinhas personalizadas. E aí você vai conseguir obter o valor final dela. E assim a gente consegue um produto de alto valor agregado, onde as clientes conseguem facilmente perceber que é um produto muito bonito, que é de praticidade, porque vai estar resolvendo o problema dela, que ela não vai precisar sair para comprar bombom, ela não vai precisar perder tempo montando a caixinha e ela não vai precisar perder tempo enchendo a caixinha com os bombons. Ela já vai pegar aquela caixinha e colocar direto na mesa da criança. E aí ela ganha tempo para cuidar de outros detalhes da festa, para se arrumar, enfim. Então você consegue oferecer esse serviço com exclusividade, praticidade e segurança, porque você está garantindo que é um produto, são bombons de qualidade, são bombons com garantia, né? Estão dentro do prazo de validade e tem a garantia de procedência, tá bom? E aí você pode ficar livre para encontrar qualquer outro tipo de marca, de produto que esteja disponível na sua região, mas sempre lembre,
Custo-benefício é muito importante. Procure comprar em atacadões, em locais onde você conseguir comprar embalagens grandes para conseguir obter um valor menor dos materiais, dos bombons, mas tem que ser lugares que você confie, que você conheça, porque é o seu nome que está indo junto, tá certo? E aí você vai conseguir vender localmente, né? Esses personalizados cheios, e aí você pode aproveitar que a Páscoa tá chegando, tá na porta, e já oferecer também. Ao invés de você oferecer, por exemplo, só as embalagens para ovos, procura oferecer outros tipos de produtos, como embalagens como caixa coelho, caixa cenourinha. Aí lá dentro da caixa você coloca os bombons, enche de recheio, e aí você consegue aumentar o valor do seu faturamento, o valor do produto, e consequentemente você vai conseguir aumentar o valor do seu lucro, tá bom? Então essa foi mais uma aula do Empreendendo com Papelaria Personalizada. Eu sou Márcia Fontes, e qualquer dúvida que você tiver, posta aqui nos comentários, viu?